Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 10 de abril de 2024. Desmasculinizar a Igreja, as mulheres convidadas pelo Papa Francisco para a reunião de cardeais. O Papa Francisco convocou 3 mulheres para participarem na reunião do Conselho de Cardeais, o maior centro de poder do Vaticano. O propósito é a reflexão sobre a dimensão feminina da Igreja e o avanço no objetivo declarado pelo Pontífice de desmasculinizar a instituição. A Igreja é mulher, disse Francisco após uma reunião anterior do Sínodo da Sinodalidade, em 30 de novembro. Um dos grandes pecados que cometemos foi masculinizar a Igreja, reconheceu. Nas 2 últimas sessões do Conselho de Cardeais, mulheres teólogas já haviam sido convidadas a participar para oferecer a sua perspectiva sobre o papel da mulher na Igreja, um dos temas mais quentes e controversos no debate atual na Igreja Católica. Embora naquela primeira fase as mulheres tivessem participado com voz e voto pela primeira vez, esta reunião do Conselho de Cardeais é histórica porque inclui a participação de uma bispa anglicana casada. Este é um gesto que tem sido visto por alguns comentaristas como um aceno para aqueles que, dentro do catolicismo, apoiam a ordenação de mulheres. Ao mesmo tempo, há quem aponte que, com esta inclusão, Francisco está reconhecendo de alguma forma a autoridade episcopal de uma mulher ordenada, cuja denominação cristã também permite o casamento entre seus ministros, 2 questões que atualmente não são possíveis no catolicismo. Para entendermos a questão é fundamental conhecer os aspectos da reencarnação que um dos pontos fundamentais do Espiritismo. Questiona Allan Kardec no Livro dos Espíritos. 200. Têm sexos os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa. De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Heloísa Canali no grupo de estudos de Herculano Pires afirma, nas mais diversas religiões, a mulher sempre foi desconsiderada, aviltada, expoliada de direitos intrínsecos e naturais. A mulher não pode governar-se por si mesma, há que ter quem lhe dite o comportamento, obviamente, um homem. Na China, o conselho do sábio era no sentido de que não se confiasse na mulher. Na Rússia, era a norma de sabedoria popular que, para cada 10 mulheres, existe apenas uma alma. A história mostra a mulher discriminada em todas as épocas. A discriminação contra a mulher é produto do sistema social, sedimentado através dos séculos e não guarda qualquer relação com disposições da natureza. É produto do patriarcalismo cuja feição machista decorreu da força física atribuída ao corpo masculino, enquanto o corpo da mulher foi e ainda é considerado mais frágil e débil, muito embora nos dias atuais nos deparemos com outras realidades sobre os corpos que merecem amplas e científicas discussões. Todos esses discursos integram um conjunto mais amplo de poder e biopoder. Discursos que influenciaram os comportamentos, valores e práticas de homens e mulheres desde tempos imemoriais. A filosofia do cristianismo teve uma nova interpretação através da doutrina espírita por Allan Kardec.
Aboliram-se todos os dogmas criados pela Igreja Católica, como o da criação do mundo, o qual passa a ser explicado pela teoria evolucionista, e personagens como Adão e Eva perdem sua força. A missão materna, através do símbolo de Maria, representava para o patriarcalismo judaico uma dose de superação, visto que a mulher será então objeto de culto, entendimento de que, se Eva causar a perda da humanidade, Maria contribui para salvá-la, e aquela que, considerada nefasta e perigosa, podia tornar-se objeto de salvação e veneração. No entanto, a Igreja oficial logo esvazia esse conceito de toda sua significação. O que poderia considerar-se mudanças, constitui-se em fixação de um olhar patriarcalista e machista sobre a condição das mulheres. Durante a Idade Média, as mulheres foram confinadas aos seus lares e conventos, ou perseguidas por práticas de feitiçaria. O século XVIII, alvorecer das ideias iluministas, sob forte influência do pensamento grego, insistem na superioridade do homem a partir da dita fraqueza das mulheres, portanto, não cabe a elas as atividades de mando, nem científicas e filosóficas. Essa realidade cultural machista e misógina no mundo moderno é que leva Kardec a escrever seu artigo A Mulher Tem Alma? Para ele era muito claro uma resposta afirmativa, então aproveita-se de uma contenda judicial em que se negava diploma acadêmico a uma mulher, para propugnar direitos iguais às mulheres, que pela inteligência e pelo gênio se afirmaram, mesmo que consideradas incapazes para ditas atividades em frente ao poder do patriarcado. Kardec entende e prevê que a emancipação total da mulher se daria por meios legais abrangentes, aspecto que não pode deixar de ser considerado. No entanto, esses direitos a elas não seriam mais dados por concessão, mas por força de uma legislação justa e equânime no futuro, vez que a desigualdade de tratamentos não decorria da natureza, mas sim da imposição pela força física e poder social dos homens sobre as mulheres. Kardec vai mais além, justificando seu ponto de vista considerando o princípio espírita de que Deus não criou espíritos masculinos e femininos, sendo estes inferiores àqueles. Propugna a igualdade dos direitos entre homens e mulheres, consoante registros na questão 822 em O Livro dos Espíritos. Todo privilégio concedido a um, ou a outro, é contrário à justiça. A emancipação da mulher caminha com a civilização, sua subjugação caminha com a barbárie. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de abril de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.